Olá, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a mais um programa Filosofia em Foco. E aqui com o nosso amigo, mestre em filosofia, Marcos Nascimento. É isso aí, Walter. É um prazer sempre estar com você e é um prazer enorme estar fazendo mais um episódio do Filosofia em Foco, certo? Peço mais uma vez, esse pedido eu sempre reitero, porque é importante que vocês se inscrevam no canal, certo? E que possam dar o seu like se gostar. Assim, desta maneira, vocês poderão nos ajudar a continuar com o trabalho, não é isso, Walter? Isso mesmo. E hoje, como a gente falou no programa anterior, o tema de hoje são as escolas do pensamento filosófico. Então, a gente, né, Marcos, a gente sabe que, como a gente também falou desde o início, quem vem acompanhando o programa, que viram os primeiros vídeos, né? A gente sabe que a filosofia tem sua origem na Grécia, no momento em que o homem deixou de usar os mitos para explicar, né, as coisas da natureza e começou a investigar mais, vamos dizer assim, né, de uma palavra, por assim dizer, né? E a partir daí, neste momento, através dos pré-socráticos, surge a explicação racional que dá início à tradição do pensamento filosófico. Certo? Isso até, não é? Filosófico, pré-socrático, certo? Até a contemporaneidade, ou seja, os nossos dias. Vamos fazer, nesse programa hoje, vamos dizer assim, Marcos, de uma forma mais descontraída, um passeio por essas escolas e você fica à vontade para levar até o internauta, o público que nos assiste, né, essa explicação desse passeio, vamos dizer assim, tipo uma linha do tempo, que é a linguagem que a turma hoje entende. É isso, né? Tem que se adequar, né? No outro programa a gente falou sobre linguagem, então a gente tem que se adequar à linguagem, né? É isso, Walter. O objetivo nosso hoje é realmente fazer um passeio, como você disse, né? Vamos fazer um tour, né, pelas escolas do pensamento, não que a gente vá digamos assim, esmiuçar, destrinchar, entrar. Não, a gente vai fazer um passeio, a gente vai citar, né, as correntes de pensamento, os principais sistemas, quem são as figuras que estão por trás desse pensamento, que elaborou, mais ou menos a época. Por que isso? E aí a gente parte dos pré-socráticos, que foram os primeiros a filosofar, né, após o mito entrar em descrença, né, a mitologia, até a contemporaneidade, né? Porque a partir dos próximos programas, quando a gente trouxer o tema, então a gente vai situar, né, o tema em que período, em que escola, em que época, né, ele está inserido. Então já facilita a compreensão. Então basicamente essa é a ideia, certo? Pois sim. Então que começamos a nossa viagem, certo? Como a gente já sabe, através de vídeos anteriores, a filosofia ela surge exatamente nesse momento que a mitologia perde a sua capacidade de explicar as coisas, né? Através da narrativa do mito. Então, a racionalidade surge através dos pré-socráticos, são assim denominados porque eu já até expliquei isso num vídeo, mas eu vou reiterar a explicação. À primeira vista parece ser porque eles vieram antes de Sócrates e alguns deles realmente vieram, mas nem todos foram antes de Sócrates, alguns foram contemporâneos de Sócrates, né? Essa relação tem mais a ver com o tipo de conhecimento que era abordado pelos pré-socráticos e que fizeram com que essa denominação fosse, digamos assim, fosse mantida, né? Então, qual era o objetivo dos pré-socráticos? Era investigar a natureza, investigar os fenômenos naturais, né? Em grego é a physis, né? Também já falei disso, e tentar encontrar um princípio que fosse comum a todas as coisas, né? De que é feito esse copo, dessa caneta, essa mesa, enfim. Então, essa era a tentativa, né? E o primeiro a filosofar é um cidadão chamado Tales de Mileto. Então, a gente pode dizer que ele foi o primeiro filósofo.
Ô Marcos, só para lembrar, permita-me, esse nome parece muito assim familiar, né? Quem estudou matemática tem a ver. Ele era matemático também. Olha aí. Mas o Tales de Mileto ele tem uma importância muito grande na filosofia, porque como ele foi o primeiro a filosofar, então o primeiro tijolo dessa construção que chega até a modernidade, aliás, até a contemporaneidade, foi ele que colocou. E com a seguinte frase, que parece boba: tudo é água. Hoje incrível, você diz uma frase dessa, que bobagem, né? Que tolice, né? Mas no contexto, porque em filosofia tem isso, a gente quando fala, a gente tem que dizer o contexto, a época, qual eram as preocupações, né? Qual era o meio social, qual era, enfim. Então, naquele momento, essa conclusão, tudo é água, como o princípio que tivesse presente em todas as coisas, foi um salto tremendo, né? Porque se você tem apenas a mitologia para explicar, e já tem uma explicação racional. Provavelmente ele chegou a essa conclusão porque observava em todo lugar que tinha água, tinha vida, tinha plantas, os animais, né, de certa maneira, tem que tomar água. Somos constituídos de água. Somos constituídos de água. E a planta, quando você corta, sai a seiva, era um tipo de água que ele entendia. Você dá um corte, sai o sangue, era um tipo de água. Líquido, né? É líquido. Então, essa concepção, essa observação dele levou o Tales de Mileto a essa dedução de que tudo é água. Pronto. Eu não vou entrar na filosofia dele, vou só passando. Então, essa trajetória de desenvolvimento do conhecimento começa com ele e vai para um aluno dele, né, que foi o Anaximandro, que disse que o princípio ativo, né, constituinte das coisas, era o apeiron. E o que era o apeiron? O apeiron era um tipo de matéria infinita. Eu não vou entrar nessa questão agora, porque senão... No futuro, vale ressaltar que tudo que Marcos está dizendo aqui, como ele está dando uma pincelada, depois vai ter as coisas específicas, viu? É só aguardar. A gente está passando. E depois dele veio o Anaxímenes, com a sua ideia, seu resultado de pesquisa, dizendo que todas as coisas eram constituídas pelo ar, o ar. Porque ele percebia que ele respirava, os animais respiravam e que sem o ar, enfim. E aí ele começa a fazer a investigação dele e ele chega a essa conclusão. Depois nós temos o Heráclito e eu já cito outro, o Parmênides, que são duas figuras pré-socráticas muito importantes, porque eles, de certa maneira, são os digamos assim, não incentivadores, mas os influenciadores do projeto filosófico de Platão. Né? Então, o Heráclito dizia que tudo era movimento. Quem não já ouviu aquela frase, ninguém entra no mesmo rio duas vezes? Né? É verdade. Porque a água já não é a mesma e tampouco você que entrou também. O mundo é movimento, né? O mundo é movimento. Então, ele dizia que a única coisa que não para de mudar é a própria mudança. Né? Então, assim, uma coisa... Então, ele tinha esse pensamento. Já o Parmênides vai numa oposição ao pensamento dele. Diz, não, o ser é algo imutável. Ele sempre foi constituído, está constituído e será sempre constituído. Ou seja, ele não acreditava na ideia do porvir, do transformar. Do transformar, exatamente. De que o ser já estava dado, era aquilo que era imutável. Não é? Então, essas duas correntes antagônicas de pensamento, não estou dizendo que uma está errada e a outra está certa, porque em filosofia não é o caso. Eu estou dizendo que elas duas se contrapõem, mas cada um tem o seu sentido. Pois sim. E cada um defendia. E Platão depois vai pegar esses dois e vai fazer ali o trabalho dele, desenvolver, né? Especialmente Parmênides, né? Vai trabalhar isso aí.
Bom, e depois do Parmênides, a gente tem, já falei dele também, que é o Pitágoras, grande matemático. Também conhecido, né? Quando a gente, desde que entra na escola, né? Tem uns nomes mais distantes, que só depois vocês vão ler, mas tem uns nomes que são familiares, como você disse, né? Tales e agora o Pitágoras, né? Com aquele famoso Teorema de Pitágoras, né? Você lembra, Walter, como é Rapaz, qual anunciado eu estudei matemática, mas não lembro não, confesso, depois eu me inclinei para a área de comunicação e deixei um pouco matemática de lado. Mas qual é o teorema mesmo? Eu tinha um amigo que era muito bom em matemática, inclusive é professor da universidade em Campina Grande, né? Celso Rosendo, o nome dele. Celso Rosendo Bezerra Filho. Ele sempre era muito bom em matemática e eu me apoiava nele, claro, né? E ele me ajudava muito. Sim, e eu aprendia com ele, né? Mas eu acho que, eu não sei se eu lembro ainda, mas é mais ou menos assim. É o quadrado do triângulo, em relação ao triângulo, né? O triângulo retângulo, né? É o quadrado da soma dos catetos. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Agora eu lembrei. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Né? Quando você soma, realmente dá igual, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Me perdoe, Celso, se eu estiver errado. Não, é isso mesmo. Agora eu lembrei também. Quando você vem à tona, é o quadrado. Enfim. Mas, então, o Pitágoras, ele... Também a filosofia dele é muito interessante, mas não vou entrar aqui na questão. E ele foi o cara que deu o nome à filosofia, né? Ou seja, esse termo foi o Pitágoras. Esse termo filosofia foi criado por ele. Olha aí. Porque os pré-socráticos estavam ainda vivendo uma época de transição entre a mitologia, que está nos deuses era politeísta, né, em vários deuses, e na racionalidade. Então, ele acreditava o seguinte, que o saber, né, o conhecer propriamente dito, o saber, era propriedade dos deuses, dizia o Pitágoras. Mas o homem, crente nos deuses, poderia ser amigo, amante da sabedoria. Por isso, filósofo, filho, amigo, amante, né? Sofia, saber. Então, e poderia ser chamado de filósofo. Entendeu? Então, essa denominação, essa criação desse conceito foi dele. Olha aí, aprendemos mais uma, né? Pois é. A pessoa, se você cair numa prova, você está escutando agora, veja só, às vezes tudo é importante. Cair numa prova um dia, sei lá, quem, né, criou esse termo filosofia? Aí lembra do matemático e filósofo? Pitágoras. Olha aí. Próprio. Aí depois a gente vai ter, Walter, só para fechar essa turma aí, tem outros, mas eu prefiro me centrar nesses aí que são os mais importantes, que é da escola atomista, né? Aí tem o Leucipo e especialmente o Demócrito, que foi, inclusive, aluno de Leucipo, né? Demócrito ele chega à conclusão de que esse princípio formador, que constitui todas as coisas, era uma partícula indivisível chamada átomo. Olha e aí. Que esse conceito, esse resultado dessa pesquisa é até hoje aceita e foi o que fez revolucionar a química e a física. Né? Em todos os sentidos. Permita-me, isso já é também assim, familiar Sim. a quem está nos bancos, né? Começando na escola, que chega... Naquela época a gente chegava no científico, eu me lembro, começava a estudar física, química. Hoje já começa bem antes, né, Marcos? Mas você lembra já desse nome, começa coisas familiares, olha aí, lá do início da filosofia. Exatamente. E com isso, fecha-se esse ciclo dos pré-socráticos, né, nessa elaboração do conhecimento. Aí você vê o salto de qualidade que dá quando Tales de Mileto, o primeiro diz tudo é água, e onde chega com a evolução do pensamento, sempre um apoiado no outro, com Demócrito, quando ele diz que, na realidade, são os átomos que constituem todas as coisas. Né? Então, você vê a evolução desse pensamento. E aí, com o encerramento desse ciclo aí, de produção de pensamento voltado para a física, para a natureza, se inicia um outro período que a gente chama de período clássico, né? Que nesse período clássico a gente vai contar com 3 grandes pensadores, que é o Sócrates, o Platão
e o Aristóteles. O Sócrates, não, aliás, antes disso, o Sócrates. O Sócrates foi quem, digamos assim, faz a mudança do sentido do pensamento que era produzido antes pelos pré-socráticos com foco para a natureza. Ele traz o pensamento para o meio social, tendo o homem como centro, e cria uma antropologia, ou seja, um conhecimento voltado para as relações entre o homem, a relação com a política, a questão digamos assim, da virtude, do bem, do bom, do belo, das coisas boas, das boas relações, né? Então, é ele que traz ele traz esse tipo de conhecimento, elabora, incita, né? Assim, discute, e sempre fazendo com que... mas ele não escreveu nada, tudo isso era feito de maneira oralizada, verbalizada. E os discípulos, ele passava aquele conhecimento, né? E Platão, aí sim chega lá, foi discípulo de Sócrates, certo? Platão foi discípulo de Sócrates. E foi ele que escreveu. Platão escreveu uma média, eu acho que uma média de 30 livros, talvez um pouquinho mais, certo? Eu não li todos os livros de Platão, confesso, mas li alguns livros de Platão, pelo menos uns 10 desses livros eu li. Olha aí. E assim, Platão, ele é quem, digamos assim... Ele disseminou, né? Ao escrever, disseminou, né? Esse conhecimento, ele que escreveu, né? Tudo que a gente sabe de Sócrates foi... Basicamente, teve outro que escreveu também, mas Platão foi quem foi o cara, né? Que realmente... Se você pegar, por exemplo, a Apologia de Sócrates, que é onde ele faz a defesa, é um livro que Platão escreveu. Apologia de Sócrates. Ele fazendo a defesa dele quando ele é acusado. Né? Entendi. Ele faz a própria defesa. Né? Talvez hoje, no direito, isso fosse... Tem um termo que o direito usa, se não me falha a memória, advogar em causa própria. Naquela época era assim. Porque você é advogado, você pode, inclusive, ser o seu advogado de defesa. Então, né? é isso. Então, era advogar em causa própria, né? Então, escreveu depois o Fédon, aí sim, Fédon, não Fedro, né? Porque no último vídeo eu citei. A gente falou sobre Fedro, esse Fédon. é Fédon. Fédon é um livro, um texto de Platão sobre a alma. Olha que Sócrates, na véspera da morte dele, foram os amigos, sempre iam lá para fazer companhia a ele. Ele ia tomar a cicuta, o veneno, no dia seguinte, e ele faz passa a noite conversando sobre... Mas alguém faz uma pergunta para ele, mas você vai morrer? E aí, não, e ele contente, ele estava tranquilo. E ele vai, quem sabe, se lá não é melhor do que aqui. Olha ninguém foi lá para contar, né, para dizer, esse tipo de coisa, né? Entendeu? E então ele vai falando, puxa o diálogo para explicar o que é a alma, né? Então, Fédon. Então, ele tem vários diálogos que Platão faz, trazendo outras figuras para conversar com Sócrates e exatamente destrinchando os conceitos de virtude, né? No Meno mesmo, é um outro livro que eu li dele, que Platão escreve esse livro, que é um diálogo entre Sócrates, Meno, sobre a virtude. Se a virtude é algo que você já nasce com ela ou se é algo que se aprende. Então, a discussão em torno disso, entendeu? Então, uma questão interessante isso. Marcos, permita. Aí, por exemplo, Platão, como você disse, a gente começa a imaginar, ele ouviu as coisas de Sócrates e escreveu, né? Foi um autor, né? Escreveu, narrou. Mas ele também, por exemplo, a partir do que ele aprendeu, ele deve ter produzido coisas também Naturalmente dele. Que sim. Aí você já deu o avanço. Eu vou aproveitar essa deixa aí já. Com certeza, porque as obras de Platão, elas estão
digamos assim, classificadas em Jovem Platão, que foram exatamente essas obras que ele escreveu sobre Sócrates e os diálogos com Sócrates, né, tal. E tem as obras da maturidade dele, que são exatamente onde ele vai criar um sistema, né, e o sistema que é o idealismo, um sistema centrado nas ideias e nas formas, né, onde ele, o mito da caverna, né, a gente vai falar disso depois, não agora. Eu conheço. Então ele vai exatamente, ele diz que há dois mundos, o mundo das ideias, que é o mundo inteligível, e o mundo sensível, que é o mundo das coisas que a gente vê no dia a dia e que é dado pelos sentidos e que por isso não é confiável, que o conhecimento não pode se dar através da sensibilidade do que é sentido, através do que a gente aprende pelos sentidos, né? Então, ele tem uma filosofia idealista, né? Aí claro que ele aí já é ele com ele mesmo, já está no avanço, entendeu? E depois nós vamos ter o Aristóteles, que foi aluno de Platão. O Platão funda a primeira escola, que foi a Academia, em Atenas. E depois da morte de Platão, Aristóteles funda o Liceu, certo? Funda o Liceu. Então, eles foram os dois caras que fizeram muito pelo conhecimento, né? Então, o Aristóteles foi, eu diria assim, ele foi um sistematizador, porque ele fez uma pesquisa sobre o que tinha escrito sobre os pré-socráticos, o que cada um falou. Ele, como era aluno de Platão, leu, né, teve acesso ao conhecimento que Platão produziu dele próprio e o que produziu em relação a Sócrates através dos diálogos. E aí ele foi relacionando as coisas e ele estudou muito as questões naturais, certo? Elaborou muitos conceitos, né, sobre coisas da natureza e criou um sistema de conhecimento fantástico, onde ele fala sobre política, onde ele fala sobre ética. A ética Nicômaco é fantástico, cara. Ética Nicômaco. E fala da física, da lógica, porque a lógica aristotélica vem antes dessa lógica que a gente chama de lógica clássica, né? Ela vem antes. E a metafísica, que para ele considera como a filosofia primeira. Ele considera a metafísica como a filosofia primeira, porque são aquelas coisas que estão além da física. Meta, né? Além. Coisas que estão além da física, né? Então, Aristóteles ele teve um papel fundamental nessa estruturação do conhecimento, né? Se você pegar essa tradição que vai de Sócrates, passando para Platão e passando para Aristóteles. Um foi mestre do outro. Claro. Né? Sócrates, mestre de Platão, e Platão, mestre de Aristóteles. Claro, né? E cada um pegou, né, o que aprendeu do outro e evoluiu. E evoluiu, e formou, inclusive, novas teorias, novos conhecimentos. Pois bem. Uma das só para a gente, não vou me deter muito, mas assim, uma questão para explicar as coisas, dizer, as coisas devem ser explicadas pelas causas, né? Conhecer para ele, para Aristóteles, é conhecer pelas causas. Que causas são essas? Ele elabora 4 causas. Então ele diz, por exemplo, o que é esse copo? Certo? Então ele tem uma causa material, ele tem uma causa formal, ele tem uma causa eficiente e tem, por último, uma causa final. Na causa material, o que ele quer saber é de que é constituído este copo. É de vidro? É de plástico? É de cerâmica? Então, Entendi. a constituição do material é que vai dizer a causa
deste copo. A causa material do Material. copo. A causa formal é exatamente a forma como ele se apresenta. O desenho, o desenho, a forma, né? E tem que ter essa parte interna, senão ele não tem como a gente atender a causa da finalidade. Da finalidade que seria beber um líquido. Entendi. Não é? E a causa, me falta uma, que é a causa começa a que deu a origem da coisa. Entendi. Então foi o artesão que fez. Então essas são as 4 causas que o Aristóteles usa para explicar que conhecer é conhecer pelas causas, né? E além disso ele foi professor de uma figura muito importante da história, Alexandre, o grande conquistador da Macedônia. Olha aí. Foi preceptor de Alexandre, a convite do pai, né, o rei, que o pai de Alexandre, quando ainda era um garoto, convidou a convite, foi para Macedônia, porque Aristóteles não era ateniense, era de Estagira, uma cidade da Macedônia, de lá, né, daquela região da Macedônia. Porque é muito próximo, né? Isso faz fronteira, né? E ele é conhecido também como Estagirita, né? O Estagirita, ao invés de dizer Aristóteles, ele diz o Estagirita. Aí a gente que é do meio já sabe, né? Entendeu? Então, exatamente por isso. Pois é, Marcos. Sim, não pode concluir. Considerações, chegou já próximo do programa. Você pode fazer as considerações finais e você vê. Isso aqui encerrou o ciclo da... Não, isso aqui está encerrando o ciclo do período clássico. Clássico, ainda tem... Que aí a gente vai para... É quando o conhecimento sai do domínio da Grécia e vai para outros cantos, vai para Roma, vai para outros cantos, vai para Espanha, entendeu? Outras regiões, né? Que na época eram outros nomes que se dava, né? E aí, com isso, surgem 4 sistemas de conhecimento chamado. Primeiro é o epicurismo, que foi um sistema de conhecimento criado por Epicuro, por isso que o nome é epicurismo, né? Que considerava o prazer e a razão como fonte de se atingir a felicidade. Mas as pessoas hoje têm uma ideia equivocada de Epicuro, né, do epicurismo. Né? Acha que é só o prazer sexual, quando falam em Epicuro, as pessoas vão por esse lado, né? Mas a filosofia de Epicuro é muito mais que isso, entendeu? Não vou entrar na questão agora. Depois a gente teve um outro sistema tivemos um outro sistema de conhecimento, que foi o estoicismo, né? Que também é um sistema muito interessante. Depois tivemos o cinismo e ainda o ceticismo, que é um sistema onde as pessoas não, digamos assim, não acreditavam em nada. Qualquer teoria que surgisse, sempre eles davam uma forma apresentar uma forma de duvidar, digamos assim, né? De duvidar. Bom, aí quando encerra esse período, nós vamos para o período da Idade Média, que é a Idade Medieval, onde lá o pensamento vai ter uma relação muito estreita, a construção do pensamento vai ter uma relação muito estreita com a religião cristã, o catolicismo, né? E aí tem todos aqueles pensadores que estão ali, que vão, eu não vou citar nomes, mas assim, que são muitos, mas alguns deles, a gente tem, por exemplo, o Averroes, Avicena, o Boécio, Abelardo, o Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino, o Guilherme de Ockham, e então esse conhecimento que é produzido ali é um conhecimento que vai estar tentando, digamos assim, alinhar o pensamento racional traído de Aristóteles e de Platão, né? até chegar em São Tomás de Aquino, o pensamento de Platão, através do neoplatonismo de Plotino. E com Aristóteles, com Tomás de Aquino,
traz Aristóteles. Então, Platão contempla uma parte e Aristóteles contempla a outra. E depois disso vem a modernidade, que é aquele grande boom da ciência, do iluminismo, que aí surgem as duas correntes, que é o empirismo de um lado, ou o cartesianismo, né? E o empirismo do outro, né? Defendido de um lado por o racionalismo por René Descartes, por Leibniz, Spinoza, e do outro lado por David Hume, Locke, George Berkeley, Francis Bacon e mais. Além de outros pensadores que estão ainda na modernidade, como, por exemplo, Kant, né? O Hegel, Marx, né? E por aí vai. E, para finalizar, a gente chega na contemporaneidade. E na contemporaneidade, a gente vai perceber que surge pelo menos dois novos sistemas de pensamento. Um deles é o existencialismo, que tem o Kierkegaard como, digamos assim, primeiro, digamos assim, a primeira pessoa que começa, né, a se debruça sobre isso e que outras pessoas vão beber nessa fonte e vão desenvolver esse sistema, né? O Heidegger é considerado como existencialista, né? O Jean-Jacques Rousseau, o Jean-Paul Sartre, a Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty e muitos outros, né? São considerados existencialistas. E, por fim, surge também aí a filosofia da mente, certo? Então, esse passeio que a gente fez agora... Do pré-socrático até a contemporaneidade. Então, é só para a gente ter uma ideia de como o conhecimento na filosofia se desenvolveu para chegar até os dias de hoje. E quando a gente for abordar esses temas, aí você vai poder se situar onde é que a gente vai estar, certo? Naquilo, entendeu? Entendi. E como você viu, olha, tem muito, como diz no popular, muito pano para as mangas ainda, né? E a gente vai trazer, a partir dos próximos, trazer isso mais, vamos dizer assim, específico e situando, como o Marcos disse, cada assunto com a sua devida época. Não é isso, Marcos? É isso, amigo. Então, eu quero só agradecer mais uma vez, certo? E dizer a vocês que toda segunda-feira temos um vídeo novo, não é assim? Pois sim. E dê o like e se inscreva no canal. É isso aí. Grande abraço. Chegamos ao fim de mais um programa Filosofia em Foco. Isso.